gente escuta o nome Mary-Kate e Ashley Olsen, automaticamente a gente tem um surto de nostalgia. Sem dúvidas, as meninas fizeram parte da maioria da vida das pessoas, tanto dessa geração quanto da geração passada, levando em consideração o sucesso que elas fizeram na época que elas ainda atuavam ativamente. Mas a verdade é que por trás de todo esse glamour da vida que as meninas levavam, existia muita dor, existia muito trauma e elas passaram por problemas muito complicados que nós, meros mortais, vou dizer assim, não tínhamos nem ideia de que aquilo acontecia com as meninas. Nesse nosso Hollywood Stories, a gente vai conhecer esse outro lado da vida de Mary-Kate e Ashley Olsen, as gêmeas Olsen. A gente vai entender sobre os segredos mais profundos das meninas e como elas lidaram com todas as coisas terríveis que durante uma vida nós nunca soubemos que elas passaram. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelas atrizes e artistas que eu trago aqui no canal. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Esse rosto aí é meu. É bem provável que lá no fundo da memória das irmãs Olsen, elas ainda consigam enxergar um momento da vida delas que elas nunca foram famosas. Principalmente levando em consideração que os 6 primeiros meses da vida das meninas, de fato foi o verdadeiro anonimato, por isso bem distante, sabe? Mas no geral elas começaram muito jovens a serem artistas relevantes no meio hollywoodiano. A fama das gêmeas foi uma espécie de acidente, por incrível que pareça. Não foi planejada de forma alguma, mesmo que elas tenham crescido no Valley, que abriga os altos escalões hollywoodianos. Segundo uma matéria que saiu da revista Rolling Stone, a mãe da dupla, a Jarnett, enviou uma foto das gêmeas para uma agência de elenco somente para se divertir. Os bebês chamaram muito a atenção e vale lembrar que naquela época bebês só podem legalmente trabalhar 20 minutos por dia. Então, as gêmeas idênticas eram um bom negócio para aquele momento. Afinal de contas, elas poderiam fazer um único papel sendo 2 pessoas completamente diferentes. Sendo assim, elas são escaladas para a série 3 é Demais, conhecida nos Estados Unidos como Full House. Essa série é um dos grandes marcos do final dos anos 80 e anos 90. Vale lembrar que as meninas se tornaram uma grande referência nos anos 90 por papéis subsequentes que elas foram fazendo naquela grande ascensão hollywoodiana das teen stars. John Stamos é o primeiro a admitir que as gêmeas Olsen se tornaram muito difíceis de trabalhar quando elas eram crianças. Inclusive, ele chegou a dizer que muitas vezes fez com que as meninas fossem demitidas. Porém, ele também disse à Entertainment Weekly que elas choravam muito e isso fazia com que as filmagens da série se tornassem muito complicadas. Vale lembrar que o The Washington Post informou na época que Mary-Kate filmou basicamente sozinha a maior parte da primeira temporada da série, porque Ashley estava com muito medo de entrar no set e chorava loucamente. Porém, uma coisa é muito óbvia, essa realidade que as pessoas acreditam que as pessoas famosas vivem, esse glamour de amar o que elas fazem, na verdade é bem mais sombrio do que parece. Na verdade, as meninas odiavam essa fase da vida delas, porque coisas muito comuns eram basicamente impossíveis delas fazerem. Em uma entrevista em 2010 para a revista Marie Claire, a Mary-Kate chegou a afirmar que as meninas se sentiam como macacos de circo. Ela ainda afirmou: "Eu vejo fotos antigas minhas e me sinto totalmente desconectada com aquela realidade. Eu nunca desejaria aquele tipo de educação que eu tive para ninguém." Uma outra pessoa que teve uma figura muito marcante na vida das meninas foi Spencer Pratt, hoje atual marido de Heidi Montag. Era lógico que o cara que orquestrou a maior rivalidade de reality shows de todos os tempos teria algum tipo de papel nessa situação toda que vamos citar agora sobre a realidade de Mary-Kate Olsen. Em um perfil de fofocas de 2007 para a revista People, o ex-melhor amigo do Spencer Pratt, o Bruce Jenner, irmão das Kardashian, afirmou que o Spencer Pratt ganhou mais de 50
mil dólares vendendo a infame fotografia de Mary-Kate bebendo em uma festa. Na época, dizia-se que ele frequentava a mesma escola que ela. E sim, as gêmeas frequentaram uma escola normal durante um tempo, embora isso pareça um tanto estranho para a maioria das pessoas. Porém, a escola era pequena e particular, mas pela aparência da foto, a Mary-Kate ficou arrasada e assustada com a câmera disparando no seu rosto. A Mary-Kate reagiu a essa situação toda dessa exposição da foto na época, e isso daí fez com que o Spencer ficasse putaço por conta dos golpes meio que passivo-agressivos da Mary-Kate em relação a essa exposição que ele fez ela passar. E ele resolveu vender mais coisas ainda para os tabloides. Ele começou a dar diversas entrevistas chamando ela de uma troll famosa, assim como a gêmea menos fofa, principalmente na US Weekly. Mais tarde, ele meio que se desculpou sobre isso tudo, mas ele ganhou muito dinheiro nas costas da reputação das meninas sendo jogadas dentro do poço. Agora, na minha opinião, a história mais bizarra sobre tudo que a gente vai estar falando aqui sobre as irmãs Olsen foi realmente a questão da mídia e os pedófilos, né, fazerem contagem regressiva da maioridade das meninas para elas poderem transar com consentimento. Some fans are betting they'll start to shed their wholesome image. And there are websites counting down the days. Pois é, gente, se não bastasse toda a fama que elas conquistaram em coisas que elas não queriam conquistar, também, antes mesmo de fazer 18 anos, as meninas estavam tendo que lidar com essa situação louca que estava acontecendo nos Estados Unidos. E toda essa situação de pedofilia que elas viviam era incentivado pela mídia, além de terem caras doentes por trás disso tudo. O surto dessa maioridade das meninas foi tão grande que um cara chegou a criar um site chamado Twin Tracker, que cruzava a idade das gêmeas Olsen com a idade do consentimento legal em todos os 50 estados dos Estados Unidos. As meninas chegaram a comentar sobre essa situação toda para o E! News, dizendo que isso daí era uma coisa muito assustadora delas testemunharem. Mas também elas disseram que o mundo estar preocupado com isso também era uma coisa estranha. Mas a gente sabe que tudo era estranho, não era somente esses dois fatores. Imagina você começar esse tipo de narrativa sobre duas meninas adolescentes que estavam sendo expostas numa mídia ali e a mídia não ter tato para entender que isso era problemático. Isso é muito louco. A gente acaba analisando com uma visão mais anacrônica essas coisas todas, mas é óbvio, gente, isso sempre foi doentio e sempre foi um comportamento comum da indústria dos anos 2000. Eu acho super importante depois a gente fazer um vídeo sobre os comportamentos tóxicos dos anos 2000, porque a gente vai ver a pedofilia sendo muito assim livremente comentada nos meios de comunicação. E a gente vai citar diversas pessoas como Hilary Duff, como Britney Spears, como Lindsay Lohan, né, como as próprias gêmeas Olsen, como pessoas que sofreram diretamente com isso daí, vindo dos próprios tabloides. Um dos exemplos mais clássicos dessa situação abusiva que as meninas estavam passando com a sua sexualidade no momento que elas faziam 18 anos, veio, por exemplo, quando Connie Chung perguntou a Ashley sobre sua virgindade. E ela inclusive admitiu que ficou muito brava e na defensiva. Ela estava tipo, isso é pessoal, por que você tem que fazer essa pergunta a uma garota de apenas 16 anos? Além disso, a estrela se viu chorando histericamente quando fotos da sua irmã usando biquíni de férias no Havaí começaram a sair nos tabloides. A Ashley inclusive afirmou que aquilo foi o pior pesadelo para ela. Porém, gente, fica muito pior quando a gente analisa uma situação muito marcante da vida das meninas também, mas em específico da Mary-Kate. Por quê? Porque quando aconteceu esse fato que nós vamos falar a seguir, a mídia daquela época não queria informar as pessoas sobre determinados tipos de coisa que deviam ser informadas. Na verdade, elas tentavam encontrar diversas narrativas paralelas para justificar principalmente a mudança da imagem das atrizes dos anos 2000, né? E a Mary-Kate teve um emagrecimento
muito, mas muito agressivo durante essa época. E isso daí estava acontecendo na mesma época que estava acontecendo também a situação toda dos pedófilos. Então, assim, as meninas estavam literalmente no olho do furacão naquele ponto, mas a Mary-Kate estava muito mais debilitada do que a gente imaginava. And the tabloids took notice. Even the twins themselves poked fun at the rumors when they hosted Saturday Night Live last month. You're too skinny, eat a sandwich! Eat a sandwich! But in just a few weeks, it was clear that Mary-Kate's condition was no laughing matter. According to Castro, their family knew she had a problem. Além de toda a situação envolvendo a saúde mental das meninas, que estava simplesmente em frangalhos, elas precisavam lidar com diversas mentiras absurdas, rumores falsos de vício em cocaína, assim como também o uso de entorpecentes em festas. Porém, a anorexia era o que estava acontecendo com a Mary-Kate naquele momento, e ela não recebeu um tratamento decente até ela ser internada numa clínica. Mary-Kate getting better? Ah, check this out. Wearing a white sequin tunic top which gapped a bit in the back, the 18-year-old wasn't afraid to bare her slender arms as she spent last Saturday laughing it up in the front row at New York's Fashion Week. De acordo ainda com a revista People, o pai e terapeuta da Mary-Kate a internaram em um centro de tratamento em Sundance, Utah, depois que ela se formou no ensino médio e antes de começar as aulas na New York University. Vale lembrar que a família dela chegou a apreender o carro Range Rover dela, dizendo que ela só conseguiria recuperar o carro para voltar a dirigir se ela começasse a ganhar um pouco mais de peso. A família fez de tudo para poder fazer com que ela conseguisse recuperar a sua saúde física, tanto que eles contrataram nutricionistas, eles contrataram pessoas para monitorar a alimentação dela e muito mais. Vale lembrar que quando isso aconteceu, a Mary-Kate tinha apenas 17 anos, o que significava que ela tinha pouco a dizer. Os seus pais ainda eram seus tutores legais e, embora ela tenha optado por continuar o tratamento ambulatorial durante o seu primeiro semestre na New York University, nada mais sobre esse assunto também foi muito comentado. Paralelo a isso, também a Ashley tinha alguns problemas de saúde, né? Inclusive ela comentou sobre isso agora na última década. Em 2015, a notícia de que Ashley estava lutando contra a doença de Lyme explodiu nos tabloides, o que dificultou o trabalho dela e fez com que ela se afastasse ainda mais dos holofotes públicos. Vale lembrar também que a Ashley enfrentou um escrutínio muito grande da mídia por conta da mudança da aparência dela ao longo dos anos, principalmente pela questão das cirurgias plásticas. Os Estados Unidos nesse aspecto é muito hipócrita, porque lá eles condenam as celebridades que fazem cirurgias plásticas, mas é um dos países que mais faz cirurgias plásticas. Então é muito curioso esse tipo de tratamento que eles têm com as celebridades deles lá, né? E a Ashley chegou a fazer um procedimento que necrosou, e esse procedimento fez com que ela tivesse que passar por outras cirurgias, e isso daí afetou muito a autoestima dela também ao longo dos anos. Uma coisa, gente, é que antes dessa situação toda da saúde da Mary-Kate estourar, lá na época que ela estava lutando contra a anorexia, né? Ela era uma pessoa muito reservada dessas coisas da sua vida pessoal. Isso acaba acontecendo muitas vezes quando celebridades são expostas muito jovens. Elas tentam proteger o máximo possível da sua privacidade e principalmente os seus maus hábitos. Durante as gravações, por exemplo, do filme No Pique de Nova York, que é um grande marco na cultura pop, Danny Gordon disse à revista People que ele fazia muitas refeições com as meninas e principalmente Mary-Kate, e que ela não parecia uma pessoa que estava lidando com anorexia. Ela parecia uma pessoa comum, que não fazia nada errado. Ela até enganou o Dr. Drew Pinsky, famoso pelo Celebrity Rehab, que estrelou inclusive como o pai das gêmeas. Ele também disse a People: ela era a mais doce das duas irmãs, mas eu nunca percebi nada, elas escondem muito bem. Isso é muito comum entre pacientes de transtornos alimentares. A primeira vez que ela abordou publicamente toda a situação da anorexia dela
foi um momento onde muitas discussões começaram a acontecer. Discussões por um lado bom, porque as pessoas de fato começaram a ter mais informação, vamos dizer assim, sobre esse tipo de assunto. Só que ela só foi abordar isso na revista Elle em 2008. Ela afirmou: olha, acho importante que tudo o que alguém passa, e não estou dizendo se é verdade ou não, você perceba que faz parte do seu crescimento, afinal de contas. Todo mundo vai passar por momentos difíceis, faz parte da vida. Ela ainda afirma: pedir ajuda e ser honesto consigo mesmo é a parte mais difícil. Não quero passar minha vida toda com os olhos fechados. Eu não quero passar por isso e ficar com a mente fechada. Quero estar ciente das coisas, do que eu sei e também do que eu não sei. O período que as meninas entraram na faculdade também foi um período muito complicado. Por quê? Elas não levaram a faculdade até o fim, simplesmente porque elas não se sentiam seguras dentro da faculdade. Coisas começaram a acontecer naquele ambiente que, particularmente, eu acho assustador de pensar que aconteceram. Mary-Kate e Ashley Olsen tinham grandes esperanças no ensino superior, mas a matrícula delas acabou sendo interrompida por conta de uma suposta invasão de privacidade. De acordo com a revista People, as irmãs se formaram no ensino médio e foram para a New York University em setembro de 2004. Elas compraram uma cobertura linda de 7 milhões de dólares. Muita coisa estava acontecendo naquele período na vida das meninas, né? E elas estavam meio que, segundo o que o Daily News fala, de saco cheio daquele ambiente e de como as pessoas estavam lidando com a presença delas naquela faculdade. As meninas simplesmente sumiram da faculdade e muita gente não entendeu por que elas sumiram. Os tabloides começaram a dizer que elas tinham sumido porque novamente a irmã tinha voltado para o tratamento da anorexia, só que isso era mentira. Elas realmente saíram dali da faculdade porque os colegas estavam vendendo coisas internas delas para os tabloides. Porém, mais uma coisa aconteceu nesse tempo. Mary-Kate estava envolvida em um triângulo amoroso que virou manchete e ajudou a finalizar a decisão dela de deixar a faculdade para trás. Na época, Mary-Kate estava namorando Stavros Niarchos III, um herdeiro grego e playboy, preparadíssimo e fortíssimo para os tabloides. De acordo inclusive com uma entrevista que saiu na W Magazine, a Mary-Kate Olsen descobriu que o seu namorado também estava namorando Paris Hilton, e para piorar a situação toda, Mary-Kate e Paris já foram amigas. Então, aquilo era um prato cheio para perseguirem ela ainda mais. Lembra que eu falei sobre a obsessão pelo mau hábito de uma celebridade agora mesmo, né? Principalmente dos tabloides com as meninas? Aqui é bem isso que aconteceu, tá? O vício de cigarro delas também foi muito usado pelos tabloides como um ponto muito negativo. E a gente sabe que o tabaco em Hollywood é uma das coisas mais comuns, provavelmente a droga mais acessível de todas que Hollywood tem. Não tá muito claro por que a imprensa tem uma obsessão tão grande pelo mau hábito das meninas. De qualquer forma, existe um exército de manchetes que comentam sobre o fenômeno. Por exemplo, a escritora da Vulture, Rachel Handler, disse: "Por que eu fico tão acalmada quando eu vejo as fotos das gêmeas Olsen fumando?" Na revista Lifestyle, por exemplo, eles fizeram seu próprio deep dive na vida das meninas, né? Chegando no ponto de atribuir que o motivo da aparência abatida delas era simplesmente porque elas fumavam. O Page Six ainda divulgou que a Mary-Kate teve no seu casamento muitas tigelas cheias de cigarro e que todos fumaram a noite toda. Inclusive, aconteceu até uma situação onde o vício das meninas levou elas a uma situação de, vamos dizer assim, arriscar um pouco do seu profissionalismo. Segundo uma matéria que saiu no Daily News, a Mary-Kate foi repreendida 2 vezes por estar fumando na festa da New York Fashion Week em 2010, porque ela estava tentando fugir dos cliques dos paparazzi. Imagina você fumar num lugar que não pode porque as pessoas ficam o tempo todo só falando daquilo e inventando história em cima daquilo. Deve ser muito difícil, gente, ser famoso nesse nível. Deve ser, na verdade, insuportável. Mary-Kate Olsen também enfrentou um divórcio muito pesado, mas um divórcio que os tabloides fizeram questão de moer ela até o fim.
O casamento de Mary-Kate com Oliver Sarkozy foi muito, mas muito comentado na sua época, principalmente porque o casal residia em um apartamento super luxuoso em Nova York. O TMZ, que ficou em cima, informou que a Mary-Kate assinou inicialmente os papéis do divórcio em abril de 2020, mas Nova York suspendeu temporariamente esses pedidos por conta da Covid. No mês seguinte, ela solicitou uma ordem de emergência, alegando que o marido havia rescindido o contrato do aluguel pelas costas dela, porque ele estava forçando ela a sair do apartamento. Ele supostamente teria dado para ela um prazo de poucos dias para ela tirar as suas coisas da casa, o que supostamente seria impossível por conta da situação toda da quarentena na cidade. Então, muitos estavam com medo, principalmente ela, dela ficar literalmente na rua com as suas coisas no meio-fio. Depois que as meninas se afastaram dos holofotes hollywoodianos, elas focaram totalmente no mundo fashion e elas enriqueceram muito por estar trabalhando nesse mundo fashion. Porém, ao mesmo tempo que elas lidaram com toda essa popularidade das suas marcas, também elas lidaram com questões trabalhistas dos seus funcionários que, por um momento, meio que cancelaram elas. Em 2015, as Olsen foram atacadas por alguns dos seus funcionários. Os estagiários da The Row entraram com uma ação coletiva contra a empresa do All Star Entertainment, acusando elas de roubo de salários. De acordo com o que saiu no Page Six, a ex-estagiária de design Sharisha Lakhani, formada pela Parsons School of Design, foi a grande liderante do processo. Ela disse ao Page Six: "Você é como um empregado, exceto que não está sendo pago. Eles são meio que maus com você. Outros estagiários choravam comigo. Eu via muitas crianças chorando, tomando café, fotocopiando coisas." Essa ação alegou que os estagiários da The Row deviam receber um salário mínimo e horas extras, porque estavam fazendo o trabalho de pessoas regulares. Os representantes da marca consideraram esse processo como sem mérito, mas acabaram chegando a um acordo, dividindo um total de $140 mil entre 185 estagiários, de acordo com o que saiu no Fashion Law. Mas Hollywood parece um mundo distante para as meninas hoje em dia, né? Tirando, obviamente, a irmã mais nova delas, que simplesmente se tornou um grande fenômeno para essa geração. Mas, cá entre nós, as meninas, hoje, elas preferem muito mais o mundo dos negócios. A última vez que Mary-Kate apareceu numa tela foi para um papel menor no filme amplamente desprezado Beastly, de 2011. Hoje, as meninas são uma espécie de enigma hollywoodiano, envolta numa alta costura oversized e longas tranças bem desgrenhadas. O máximo que geralmente obtemos delas é uma entrevista cuidadosamente selecionada ou uma estranha foto de paparazzi em algum momento que elas param para fumar. Elas têm estado muito ocupadas com seu império de bilhões de dólares e se afastaram totalmente de qualquer outra vida que estrelas de Hollywood têm vontade de viver. Em uma das últimas declarações que a Mary-Kate disse, né, ela afirmou assim que a verdade é que hoje ela tá preocupada demais com papéis do seu negócio do que sessões de foto onde elas vão ser a cara de alguma coisa, tá? Bom, esse daqui foi o nosso vídeo do Hollywood Stories sobre Mary-Kate e Ashley Olsen, as gêmeas Olsen, e esse outro lado da vida delas que não é tão agridoce. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam todas essas histórias? Vocês conheciam esse outro lado da história? Comenta aqui que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!